Gente, dando continuidade então a essa sequência de vídeo, vamos ver então alguns exemplos do que a gente acabou de definir como probabilidade. Tá? Um exemplo diferente daqueles que a gente está acostumado a lidar, os exemplos de contagem que a gente viu bastante no ensino médio, vamos ver um pouquinho diferente. Eu vou tomar uma grande superfície quadrada, pense, sei lá, 2 metros de lado, assim, e eu vou jogar uma pequena bolinha, muito pequena, ao acaso nessa superfície. Vai ser realmente ao acaso, eu não vou tentar acertar nem evitar nenhum local específico. Não vou tentar chegar no centro, não vou tentar deixar longe do centro, não vou tentar fazer nada disso. E eu quero saber como que a gente pode calcular a probabilidade da bola cair dentro desse círculo de raio 1 que eu desenhei aqui dentro do quadrado de lado 2. Essa é a pergunta. Qual é a probabilidade dessa bola cair dentro desse círculo? Bem, para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é estabelecer um modelo, né? Tá ok? Uma maneira de medir as incertezas desse experimento. Como qualquer problema que vocês têm que resolver na matemática, não exclusivamente na probabilidade, vamos começar listando todas as hipóteses que esse exercício, que esse exemplo traz. E a hipótese aqui é bastante simples. A bola é jogada ao acaso no quadrado, sem tentar acertar ou evitar nenhuma região específica dentro do quadrado. A gente já vai voltar para essa hipótese pensando como ela significa, mas antes de mais nada, vamos identificar o nosso espaço amostral. A gente precisa disso para poder identificar os eventos e assim medir as probabilidades, tá? Como que a gente pode fazer isso daqui? Quem é o espaço amostral? Bem, o espaço amostral é o quadrado de lado 2. A gente pode representar ele geometricamente como o quadrado de lado 2, ou a gente pode escrever ele algebricamente, dar algum tipo de representação para esse quadrado. Eu não vou me preocupar aqui com a parte algébrica, de fato a representação geométrica desse quadrado vai ser o suficiente para a gente nesse problema daqui. Então esse é simplesmente o quadrado de lado 2. Agora a gente pode voltar a olhar para aquela hipótese de novo. Bem, o que significa então que a bola é jogada ao acaso dentro desse quadrado? Bem, primeiro a gente vai pensar que a bola é só um ponto. Eu não sei qual é o tamanho dela, não tenho essa informação, só sei que ela é muito pequena e o quadrado é muito grande. O exemplo fez questão de colocar isso pra gente. Então vamos pensar essa bolinha como um ponto. É sortear um ponto dentro desse quadrado de alguma forma. Quando o problema diz que não quer tentar acertar nem evitar nenhuma região específica, o que a gente pode pensar é que a chance de eu acertar uma região quando eu jogo essa bola vai ser talvez proporcional ao tamanho dessa região, mas não ao local onde ela está, certo? Não a posição dela. Então vamos desenhar isso daqui. O que eu estou querendo dizer é que aqui nós temos um quadrado de lado 2, mais ou menos. E o que eu estou dizendo é que a chance de eu acertar uma bola aqui, nesse canto, vai ser a mesma chance de eu acertar uma bola nesse canto, desde que as duas tenham o mesmo tamanho, certo? Quer dizer, a chance de eu acertar essa região e a chance de eu acertar essa região deveriam ser as mesmas. Não interessa muito qual é a localização da região nesse quadrado. Ótimo. Isso poderia ser descrito matematicamente como a probabilidade da região R. R aqui vai ser um subconjunto de S, onde S é o nosso quadrado, lembrando, deveria ser proporcional. O proporcional significa que é uma constante vezes, né, a área dessa região R. Essa é uma maneira da gente pensar. Quanto maior a área, maior a chance de eu acertar.
se eu tenho duas áreas e uma é 2 vezes maior do que a outra, eu tenho 2 vezes mais chance de acertar essa área maior do que eu tenho de acertar a área menor. E, portanto, eu tenho algo que é proporcional a essa área. Eu só tenho que, de alguma forma, decidir quem é esse alfa daqui. Esse alfa não é muito difícil da gente decidir, uma vez que a gente sabe uma das propriedades dessa nossa probabilidade, que P de S deve ser igual a 1. Por outro lado, a probabilidade de S vai ser alfa vezes a área de S. Isso significa que para esse alfa vezes a área de S ser igual a 1, eu preciso que o alfa seja 1 sobre a área, certo? Então isso daqui indicaria que eu preciso dividir a área de S pela área de S para poder chegar em 1. Então alfa seria 1 sobre a área de S. Isso vai dar para a gente, portanto, que o P de R seria igual à área de R dividido pela área de S. Bem, a área de S é igual a 4, né? Lembrando, isso aqui é um lado 2. Isso significa que a área de S é igual a 4, né? 2 vezes 2. Isso vai dar para a gente que a probabilidade de um evento R é, de fato, a área do evento R, da região R, dividido pela área de S, que é 4. Isso se R é uma região dentro de S. Senão, isso não vale, né? Eu só posso olhar para a parte que está dentro de S. Tá ok? A gente tem que saber que isso daqui é consistente com o que a gente pensou, com aquelas propriedades que a gente trouxe antes. E note que, se o R está dentro do S, então a área do R é menor do que 4, é menor do que a área de S. E, portanto, essa divisão aqui é menor do que 1. Menor ou igual a 1. Vai ser 1 quando a área do R for exatamente igual a 4. Certo? E a questão de eventos mutuamente exclusivos terem a probabilidade da união sendo a soma das probabilidades, isso vem diretamente de uma propriedade de área. Se eu quero medir a área dessas duas bolas juntas ao mesmo tempo, tudo que eu tenho que fazer é somar as áreas dessas regiões separadamente. Por quê? Porque essas duas bolas não se encontram. Se elas tivessem uma interseção, isso não seria verdade, mas como elas estão completamente separadas, elas são disjuntas, essa propriedade vale, e essa propriedade é carregada para a probabilidade que a gente definiu. E, portanto, a gente está pronto para definir. Lembrando agora que R vai ser aquela bola, aquele círculo de raio 1, não é isso? É isso. Se a gente fizer agora R como sendo círculo de raio 1, eu vou ter que P de R vai ser igual a quem? A área de R, tudo bem? Quem é a área de R? Lembrando, é π vezes R ao quadrado. Como R, o raio é 1, eu vou ter simplesmente π. E o que eu tenho aqui é que o π de R vai ser, a probabilidade de R vai ser π sobre 4. E isso meio que resolve o nosso problema. Está aqui, está calculado para a gente a probabilidade de eu acertar a bolinha dentro daquele círculo. Eu vou deixar um desafio para vocês aqui, como que a gente pode usar esse pequeno experimento aqui para tentar medir experimentalmente o valor de π. Se vocês conseguirem alguma ideia, depois vocês me passam. Vamos para um outro exemplo aqui
rápido, mas parecido com o que a gente já fez no início desse vídeo, mas agora um pouquinho diferente. Vamos supor que há anos nós temos jogado um jogo de dados qualquer usando um certo dado viciado. A gente sabe que ele tem algum tipo de vício. Ao longo do tempo, a gente percebeu que os números pares, quando rolados nesse dado, são observados 2 vezes mais frequentemente que os números ímpares. Fora isso, a gente não observou nenhum outro viés. Bem, como nesse jogo em questão as rolagens de 4, 5 e 6 são favoráveis a nós, o que a gente quer calcular é exatamente a probabilidade de sortear 4, 5 ou 6 em uma rolagem qualquer de dado. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos lá, como sempre, a gente começa listando todos os dados do problema, todas as hipóteses que a gente tem. Primeiro, que o experimento aleatório é rolar um dado viciado. Já aproveitamos para identificar o espaço amostral, a gente já sabe, como eu estou rolando um dado de 6 faces, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma vez. Outra hipótese, valores pares 2 vezes mais frequentes do que valores ímpares. E fora isso, nenhum outro viés. Como que a gente pode usar isso daqui? Bem, primeira coisa, a gente vai tentar identificar, que nem a gente fez lá com o dado não viciado, as probabilidades de cada um dos resultados individuais. Tá? Aqui faz todo sentido a gente fazer isso, porque eu tenho uma quantidade finita de resultados, então por que não? Quando a gente vê isso, então eu quero saber qual é a probabilidade do 1, qual é a probabilidade do 2, do 3, etc. Note aqui que a probabilidade do 1 deve ser igual à probabilidade do 3, que deve ser igual à probabilidade do 5. Porque a gente sabe que tem diferença da probabilidade dos pares para os ímpares. Mas como não tem nenhum outro viés observado, eu não tenho por que assumir que essas probabilidades seriam distintas. Então, essas probabilidades a gente pode pensar que são iguais, e aí eu vou chamar isso daqui de P pequeno. A outra coisa é que a probabilidade do 2 deve ser igual à probabilidade do 4, que deve ser igual à probabilidade do 6. Quer dizer, os números pares parecem ser observados na mesma frequência. Não conseguimos medir que frequência é essa ainda, mas eles parecem ser observados na mesma frequência, só tem frequência diferente dos ímpares. Então eu vou chamar isso daqui de Q, por exemplo. Bem, a primeira coisa que ele disse lá é que os valores pares parecem ser 2 vezes mais frequentes que os ímpares. Como a probabilidade de um par é Q, a gente poderia dizer essas duas coisas aqui dão para gente esses daqui, e esse primeiro daqui pode ser traduzido em o Q, que é a probabilidade de um número par, vai ter que ser igual a 2 vezes o P, que é a probabilidade de um ímpar. Isso vem do fato de que os pares são 2 vezes mais frequentes do que os ímpares. Ok? Vamos ver o que mais a gente pode fazer com isso daqui. Tá? Vendo então, essas hipóteses indicam essas duas coisas aí. A probabilidade dos ímpares é P, dos pares é igual a Q. E como os pares são 2 vezes mais frequentes, a gente tem Q igual a 2P. Ótimo, vamos ver o que mais a gente pode fazer com isso daqui. Olha só, gente. O que a gente sabe são algumas coisas, lembrando. A gente sabe que P de S é igual a 1. Mais do que isso, a gente sabe também que o P da união de AN, com N indo de 1 até 6, nesse caso vai ser 6, vocês vão ver por quê, teria que ser a soma das probabilidades individuais, teria que ser a probabilidade
de A1 mais a probabilidade de A6 se os eventos são 2 a 2 disjuntos, em outras palavras, se eles são mutuamente exclusivos. Mas note que se eu falo que o evento AN é justamente o evento N, com N entre 1 e 6, eu tenho que isso daqui é verdade, eu tenho que cada par desse daqui é disjunto, certo? Quer dizer, por exemplo, se eu pego I inter J, isso daqui é vazio, se o I for diferente de J. Ok, então a gente sabe essas duas coisas daqui, a probabilidade do S é 1 e essa probabilidade é isso daqui. Só que o S é justamente isso que eu estou buscando. O S é a união. Ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a união. 1, união 2, união 3, união 4, união 5, união 6. Ok? Isso significa que a probabilidade de S deve ser igual à soma dessas probabilidades. A probabilidade de 1 mais a probabilidade de 2 mais a probabilidade de 3 mais a probabilidade de 4 mais a probabilidade de 5 mais a probabilidade de 6. Isso vai dar para a gente o quê? Olha lá. Os ímpares têm probabilidade P, lembra? Pzinho mais Pzinho mais Pzinho. Isso vai dar 3Pzinho. E eu tenho os pares com probabilidade Q, que vai dar 3Q. Só que nós sabemos já que o Q é igual a 2P, lembra? Q é igual a 2P. E, portanto, o que eu tenho aqui são 3P mais 3 vezes 2P. Isso vai dar um total de 6P mais 3P, 9P. Mas a gente sabe, por outro lado, que PS é igual a 1. Isso tudo significa que 9P é igual a 1 e P é igual a 1 nono. Como o Q é igual a 2P, eu tenho o Q igual a 2 nonos. E pronto, eu sei exatamente qual a probabilidade de cada um desses valores individualmente. O nosso modelo está bem estabelecido. Ele é coerente, ele funciona. Para terminar, basta eu calcular a probabilidade do evento que a gente está buscando, que é o evento 4, 5, 6. Eu vou ter aqui, lembrando, a probabilidade do 4 mais a probabilidade do 5 mais a probabilidade do 6. Isso vai ser igual a quem? Aqui eu tenho, isso aqui é um par tem probabilidade 2 nonos, e os ímpares têm probabilidade 1 nono. Então isso daqui vai ser 2 nonos, eu vou escrever meio de lado assim, mais 2 nonos, mais 1 nono, que vai dar 5 nonos. E está calculada a probabilidade. Ela é levemente maior do que 1 meio, certo? Um pouquinho maior do que 1 meio, porque esse dado é viciado, tá? E esse conjunto 4, 5, 6, ele tem mais pares do que ímpares, e faz essa probabilidade ficar um pouquinho mais pesada. E pronto, é isso aí. Para terminar o vídeo, então, eu quero mais uma vez deixar um exercíciozinho para vocês pensarem.
ok? Eu quero que vocês considerem aqui o experimento de lançar uma moeda não viciada 3 vezes seguidas, anotando para cada lançamento se a face que está voltada para cima é cara ou coroa. Nessas condições, eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Primeiro, vocês escrevam o espaço amostral S associado a esse experimento. Depois, que considerando as hipóteses, note que eu estou dizendo que a moeda é não viciada, o que a gente pode dizer sobre a probabilidade de observarmos um resultado individual específico, tá ok? Então, qual a probabilidade de eu observar 3 caras? O que a gente pode dizer sobre essas probabilidades, considerando as hipóteses, tá ok? A gente consegue estabelecer um valor para cada uma delas? Feito isso, eu quero que vocês escrevam, em outras palavras, descrevam para mim quais são todos os elementos, tá? Desses eventos aqui, que são os eventos A1, A2 e A3, onde o evento A1 é observar cara na primeira moeda, o evento A2 é na segunda moeda e o evento A3 é na terceira moeda. Aqui eu quero só que vocês escrevam o evento para mim, identificando quais são os elementos desse conjunto, como o subconjunto do espaço amostral. Tá ok? E, finalmente, eu quero que vocês usem as probabilidades de cada evento individual, né, de cada conjunto unitário, de apenas um resultado possível, e usando essas probabilidades, vocês calculem as probabilidades de A1, A2 e A3. Tá ok? Obrigado, então, e a gente se vê.